Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico de Seguro Social. Dentro do edital, conhecimentos básicos, estamos em noções de direito constitucional. Então, lá no item 2, administração pública, artigos 37 a 41 do capítulo 7 da Constituição Federal de 1988. Então, bora lá. No vídeo de hoje, o enfoque será nos seguintes tópicos: administração, licitação, responsabilidade e servidores. Vamos começar aqui pela administração fazendária. A administração fazendária e seus servidores fiscais têm precedência sobre os demais setores administrativos, de acordo com o artigo 37 da Constituição, inciso 22, além de recursos prioritários para a realização de suas atividades, de acordo com o mesmo artigo e mesmo inciso. Em relação à administração indireta, podemos considerar que somente por lei específica poderá criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Ainda depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Artigo 37, inciso 20. Atente-se à possibilidade da ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração por meio de contrato de gestão. Ok? Artigo 37, parágrafo 8º. Licitação pública. Vejamos o dispositivo sobre a licitação pública. Então, lá no artigo 37, inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento, mantidas condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências da qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Assim, podemos entender que, regra, licitação, exceção, a lei poderá prever casos em que a licitação não ocorrerá. Exemplo, casos de dispensa de licitação e inexigibilidade da Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações. Então, mas a regra é a licitação, ok? Improbidade administrativa. A Constituição nos apresenta as sanções possíveis para os casos de atos de improbidade administrativa. Antes de vê-la, lembre-se dos tipos de atos de improbidade administrativa, conforme a Lei nº 8.429 de 92. Então, temos lá enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, contra os princípios da administração pública e concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. As sanções e aplicações para os atos de improbidade administrativa são suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Ainda, a Constituição assevera que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados, mas que as respectivas ações de ressarcimento são imprescritíveis. Ok? Artigo 37, parágrafo 5º. Responsabilidade civil do Estado. Pessoal, de forma bem resumida, o Estado pode responder de duas formas. Responsabilidade subjetiva depende de comprovação de culpa, exemplo, nos casos de omissão de prestação, e responsabilidade objetiva, que independe de comparação de culpa. Dito isto, podemos compreender que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva e, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, alcança as pessoas jurídicas de direito público, todas, da administração direta e indireta, e de direito privado, que são as prestadoras de serviço público. Servidor e o mandato eletivo. Vejamos as disposições referentes ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, lá no artigo 38. Então, inciso 1. Mandato federal ou estadual distrital, afastado de seu cargo. 2. Prefeito, afastado do cargo, mas facultado optar pela remuneração. E 3. Vereador. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as duas remunerações. Não havendo compatibilidade, facultado optar pela remuneração. Ok? Então, esses são os casos de servidor em mandato eletivo. Ainda, duas informações são relevantes. Em caso de afastamento, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Ok? Dos servidores públicos, a Constituição Federal determina que haja um regime jurídico único para os servidores de cada ente federativo. Lá no artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Veremos alguns desdobramentos. Então, fixação de vencimentos. A Constituição determina que a fixação dos vencimentos deve observar, lá de acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, então lá no inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Direitos sociais aplicados ao servidor público. Então, lá no artigo 39, parágrafo 3, a Constituição elenca direitos sociais aplicados ao servidor público, tais como 13º, férias, licença gestante. Perceba que apenas os que são compatíveis são aplicados. Nesse capítulo, FGTS e aviso prévio, por exemplo, não fazem parte do rol. Afinal, os servidores têm estabilidade, tema que veremos à frente. Ainda, a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, ou seja, é possível que outros direitos sejam aplicados aos servidores públicos, como, por exemplo, o auxílio alimentação. Subsídio. Antes de vermos a Constituição Federal, atente-se à diferença do sistema remuneratório do serviço público. Então, temos subsídio, que é a remuneração fixada em parcela única, sem acréscimos. Temos o vencimento, que é a remuneração, vencimento básico mais as vantagens. E temos o salário, percebidos por empregos públicos. Assim, o subsídio é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, assim como vantagens de caráter temporário ou veículos ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. Obrigatório, no artigo 39, parágrafo 4º, membro de poder ou detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais. Facultativo, servidores públicos organizados em carreira. Em conformidade com o princípio da publicidade, os poderes publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Estabilidade. Conforme a Constituição, o servidor se torna estável após 3 anos de efetivo exercício, lá no artigo 41. Para isso, é obrigatória a avaliação especial do desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Entretanto, há hipótese em que o servidor estável poderá perder o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Não confunda avaliação especial de desempenho para adquirir estabilidade com avaliação periódica de desempenho, que hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo. Também é possível, devido ao excesso de despesa,
desde que anteriormente as seguintes medidas sejam tomadas: a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e exoneração dos serviços não estáveis, dos servidores, não estáveis. Nesse cenário, será editado um ato normativo motivado de cada um dos poderes específicos a que atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Ainda será vedada a criação de cargo com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. Artigo 169, parágrafo 6º. Readaptação, reintegração e recondução. A readaptação é uma forma de provimento derivada devido à limitação física ou mental. Assim, a Constituição autoriza que o servidor efetivo seja readaptado para cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação, mantendo a remuneração do cargo de origem. Requisitos: o servidor tem que ser efetivo, as responsabilidades devem ser compatíveis com a limitação, enquanto permanecer a condição limitante, e que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos. Para finalizar, pessoal, ainda atente-se às diferenças de reintegração, recondução e disponibilidade. Então, a reintegração é um provimento que ocorre quando o servidor estável demitido retorna ao cargo anteriormente ocupado, por ter sua demissão invalidada por sentença judicial. A recondução ou aproveitamento e disponibilidade: se a vaga do reintegrado estiver ocupada por servidor estável, este será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E a disponibilidade: extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, esse é um resumo da administração pública na Constituição. Pois bem, pessoal, encerramos mais esse tema e vamos dar continuidade aos estudos posteriormente, até terminar o edital. Um abraço, até a